Olá, meu nome é Marlena Chambule, eu sou uma executiva de recursos humanos, sou também mentora de carreira, é minha paixão trabalhar com pessoas, trabalho essencialmente com jovens, ajudando-os a prepararem-se para o mercado de trabalho e também para terem carreiras muito bem-sucedidas. Muito bem-vindo, obrigada por nos acompanhar sempre, estou aqui com a minha amiga Daiane. Tudo bem, Daiane? Tudo, você? Também, tudo bem. Espero que você em casa também esteja bem. Eu sou Daiane Loureiro, também executiva de recursos humanos e trabalho essencialmente com desenvolvimento de liderança, com foco e atenção principal para as mulheres, né? E estamos aqui para gravar o nosso episódio de número 34. Estamos aqui a conversar sobre o livro Essencialismo. Então, se você caiu aqui de repente neste vídeo e não assistiu o episódio anterior, recomendamos que volte, porque isso é uma continuação. Então, vai ficar um pouco sem sentido, talvez, se não tiver pego as bases do episódio anterior. Exatamente. Tal como na semana passada, nós estamos aqui numa biblioteca do Espaço Futurando, da Helpo. Para quem conhece Maputo, fica aqui no Campo das Acácias, então é um lugar bom para vocês virem aqui explorar, conhecer os livros, já aproveitar para lerem, já aproveitam aí para ganhar gosto pela leitura. Para quem já tem gosto pela leitura, não precisa gastar muito adquirindo livros que aqui tem, então podem cá vir visitar e explorar este espaço. Muito bom. E lembrar que a gente está muito perto de ter as nossas gravações com plateia. Já temos a primeira turma fechada e em breve aqueles que se inscreveram e demonstraram interesse vão ser chamados, tá? Com todos os dados de quando vai ser, onde vai ser. E se você ainda não se inscreveu, mas tem vontade de se inscrever, reaja a este vídeo no YouTube dizendo: quero participar ao vivo. Tá bem? E aí nós vamos, então, organizar a próxima turma e que você vai ser contactado pela nossa equipe. Exatamente, é só deixar nos comentários. Isso mesmo. É só deixar nos comentários. Acho que agora sim, podemos falar aqui do nosso livro, não é? Vamos a isso. Exatamente. Então, qual é o tema deste episódio? Pronto, nós estamos aqui a falar sobre o livro Essencialista e neste episódio número 34 nós vamos olhar para a parte 3 do livro, que é eliminar. Eliminar, que leva aqui este subtítulo, como excluir as muitas coisas triviais. Muito bom. Como a gente disse no episódio anterior, né, que levava 2 partes do livro, ser essencialista significa fazer escolhas. Fazer escolha significa abrir mão. Exatamente. Então, é esse processo de eliminação que a gente está falando aqui. Como eliminar, como fazer escolhas e que escolhas fazer para conseguir eliminar aquilo que é mais trivial, que é mais um desperdício de tempo e recurso, do que realmente alinhado com a mentalidade essencialista, né? E eu posso, de repente, começar com uma frase do autor que eu escrevi aqui e passo para Marlena. Para este bloco, para essa parte do livro, ele diz o seguinte: os essencialistas não se ocupam com todas as oportunidades, mas buscam explorar o poder do menos. A gente já falou isso, né? Para isso, é essencial se permitir o espaço para pensar, tempo para observar, para ouvir, permissão para brincar, sabedoria para dormir e disciplina para aplicar critérios altamente seletivos. Então, isso aqui eu acho interessante porque ele coloca várias novas atividades, Sim, dizendo que essas outras atividades, elas nos tornam seletivos e nos ajudam a diminuir. Parece paradoxal. mas depois de fazer o exercício, você percebe que de fato não é. Exatamente. Exatamente. Eu aqui quero facilitar um pouco o trabalho de quem nos ouve ou até a compreensão de quem nos ouve. Por quê? Porque para quem não lê o livro e está nos acompanhando aqui nos podcasts, pode estar a pensar, mas tudo bem, por que essa divisão destas partes? Como, se calhar para ficar claro para ti, mas por que estão a falar de explorar? Por que estão a falar sobre eliminar? Por que ainda vão falar sobre executar? Eu estava aqui a pensar que eu quero trazer um exemplo que o autor traz no livro, que é sobre o guarda-roupa, ou como também muito dizemos, o guarda-fato, não é? Então pronto, ele aqui traz o exemplo de, pensem numa pessoa, e a maior parte das pessoas são assim, tem um guarda-fato
que tem lá muita roupa e que tem muita roupa que não usam e que tem lá roupas que não usam. Eu não estou a falar de 2 semanas, estou a falar de 6 meses, um ano. Não usam. O que as pessoas fazem é, na virada do ano, muitas vezes, outras escolhem o Natal, outras escolhem seu próprio aniversário, outras escolhem a Páscoa, seja como for, param, olham para o seu guarda-fato e começam a pensar, não, eu tenho de eliminar isto, eu tenho de eliminar aquilo, eu tenho de eliminar isto. Então, pensem neste processo de se tornar essencialistas como se vocês trabalhassem o vosso próprio guarda-fato. Vocês primeiro devem explorar. Mas o que tem aqui? Como é que está organizado? Isso é o que nós falamos no episódio anterior. Como é que eu penso? Quais é que são as opções? Será que eu estou de facto a fazer o que deve ser feito com o tempo que eu tenho, com os recursos que eu tenho? Será que eu estou a fazer as melhores escolhas? Ou seja, este é o explorar, que nós já falamos. Agora nós vamos falar sobre o eliminar. Então, o passo a seguir. Se você quer ter um guarda-fato que é de fato útil, só com coisas essenciais, você vai precisar eliminar coisas. Então é sobre isso que nós vamos falar agora, que é o eliminar. Tirar de facto aquilo que não é necessário, que está lá, não faz a diferença para ti enquanto quem vai usar. Mas se vocês forem a perceber, é assim que pensa o essencialista, faz a diferença porque ocupa espaço. Então, dá muito mais trabalho quando você vai arrumar o guarda-fato, quando você vai organizar as roupas, quando vai fazer limpeza do guarda-fato. Rouba-te muito tempo quando vais procurar a tua blusa preferida, porque primeiro tem que passar por 5 que você não usa até chegar àquela que você saber usa. Onde está. Saber onde está. Se calhar tem uma branca que você não usa nunca, mas quando vai procurar aquela branca que você usa muito, corre, olha uma peça branca, não, mas não é essa é que eu não gosto. Procura outra branca, não é essa é que eu não gosto. Olha, estou a trazer aqui um discurso muito terra, como se diz, mas o próprio autor traz esse exemplo no livro dele, para nós percebermos como é que é este processo para nos transformarmos em pessoas mais eficientes, pessoas mais produtivas, que é isso que é ser essencialista. Menos e melhor. Então, agora que vocês já entenderam por que nós já falamos sobre explorar, por que agora vamos falar sobre o eliminar, vamos então aqui trazer mais conteúdo do livro sobre este processo do eliminar. Eu acho que a grande questão do eliminar é o dizer não. Sim. E a dificuldade de dizer não. Né? Então, eu gostava de começar por aí. O que o autor fala é o seguinte: ao invés da gente se concentrar e se contentar em escolher coisas suficientemente boas, a gente tem que se habituar a não acolher coisas que não são excepcionais. Ele até fala, vamos recusar não acolher coisas em nossa vida que não sejam no mínimo nota 9 de 10. Sim. E isso me fez pensar, quando eu comecei a fazer dieta, teve uma nutricionista que falou o seguinte: quando for sair da dieta, né? Porque todo mundo faz dieta, tem aqueles dias da refeição livre e tal, que vai comer uma coisa normal. Quando for sair da dieta, só come aquilo se for nota 10. 10 de 10. Não vale a pena você se contentar com uma coisinha, nota 2, mas me apetece comer. Não. Sim. Vai comer se for nota 10, porque não vale a pena você estragar o teu progresso da semana com uma coisa que não foi nota 10. Sim. E pronto, aquilo era engraçado no contexto de dieta, mas pensando na vida é a mesma coisa, sim, né? Se eu tenho que acolher uma coisa nova que de repente não estava no meu plano, na minha missão, no meu propósito, deixa eu pensar que nota eu dou para aquilo e no quanto aquilo vai agregar porque eu quero conquistar. Porque se não for nota 9, quer ser um pouco flexível, nota 8 de 10, não vale a pena. Você vai gastar seu tempo que você podia estar investindo em outra coisa, vai gastar a tua energia, teu estresse. Quando for para focar no que é seu e que tem valor, você já se cansou, né? O suficiente. Então, uma coisa que ele diz, que o autor diz, que eu acho muito interessante, ao escolher o que convém ou não convém fazer, o que agrega ou não, há 3 perguntas que você tem que fazer, tá? Diante daquela situação, daquele convite. Eu gosto. É uma coisa que eu quero fazer porque eu gosto. Porque quando a gente não gosta, o esforço é muito maior, né? E depois causa até transtornos físicos, né? Gosto daquilo. Tudo bem, se eu não gosto, mas é importante fazer uma coisa do trabalho que a parte do meu trabalho que eu menos gosto, mas que é necessário fazer, tá bom. Mas estamos falando aqui quando você tem o direito de escolher dizer sim ou não,
né? Então eu gosto. Segunda coisa, esse assunto tem a ver com os meus talentos? É uma coisa que eu sei fazer naturalmente, que alimenta o meu talento, me ajuda a me desenvolver, me ajuda a aprender uma coisa nova? É a segunda pergunta. E a terceira e última pergunta, traz uma contribuição para o mundo? E eu lembro que teve um dos livros que a gente trouxe aqui, não lembro qual, mas que falava também de propósito, de tantos que a gente já trouxe, e que dizia que o seu propósito, para além de ser uma coisa para você, que te alimenta e alimenta os seus, tem que ser uma coisa que causa impacto no mundo, causa impacto na comunidade em que você está. Então aqui ele traz isso de uma outra forma. Se você vai pensar se dizer sim para aquele assunto vale a pena ou não, uma das perguntas que você tem que fazer é: que impacto aquilo traz para o mundo, para a sociedade, não só para mim, para o meu ego, para os meus, né? Então são 3 perguntas que o tempo inteiro, quando a gente está na dúvida se vai dizer sim ou não para qualquer coisa nova que aparece, lembrar dessas 3 perguntas e elas vão ajudar a guiar. Exatamente. O autor fala muito aqui sobre essa questão do propósito, e ele também chama atenção o nosso processo e também das organizações de escrever missão, visão, os valores que nós decidimos adotar e tudo isso. Então ele diz, olha, prestem bastante atenção para vocês não simplesmente enfeitarem textos. Então é a mesma coisa que deve acontecer conosco. Quando nós escrevemos uma declaração de missão, enquanto indivíduos mesmo, nós temos de olhar para aquilo e nos perguntarmos se aquela declaração de missão que nós temos ajuda-nos a viver uma vida com objetivos claros e se aquela declaração responde a perguntas essenciais, não é? Porque se aquela declaração é simplesmente muito bonita, com palavras lindas, mas que não nos leva à ação, ou então se nós temos valores enquanto indivíduos, ou até mesmo a nível organizacional, mas depois nós não temos princípios que sustentem esses valores no nosso dia a dia, de nada adianta. De nada adianta nós dizermos assim, olha, um dos meus valores é a família, não é? E depois nós não temos princípios que guiem o nosso comportamento e mostrem que, de fato, nós damos valor à família. Ainda nessa questão de eliminar, eu quero voltar aqui para o não, porque o autor até traz isso como um dos capítulos, né? Um dos capítulos do livro, que ele dá o título de Ousar o Poder de um Não Elegante. Por que ele traz isto assim, desta forma? Porque aquela pessoa que é essencialista, ela se preocupa em analisar as coisas e ver se é mesmo ou não uma situação para dizer sim. Exatamente. Porque não vale a pena dizer sim para tudo. Então, o essencialista ousa dizer com firmeza qual é que é a sua decisão. Ainda que diga com delicadeza, obviamente, porque o dizer com firmeza não quer dizer que você é desrespeitoso. Que você é desrespeitoso. Estava à procura dessa palavra. Não. Você respeita a pessoa, você diz com todo respeito, mas você diz firme. Para aquela pessoa perceber que não há espaço. Você não quer aquilo. Exatamente. Né? Você não está disposto. Né? Você não está disposto. Isso me recorda um reel que eu vi há dias. Até era um brasileiro que ele dizia assim, sabe por que muita gente não tem sucesso nessa vida? Porque as pessoas não são egoístas. Ele disse, olha, eu não estou a dizer para você ser egocêntrico, que são coisas diferentes. Egocêntrico é quando tudo gira em torno do seu umbigo, é tudo para si, só para ti. Mas não, nessa vida é preciso ser um pouco mais egoísta, porque as pessoas estão muito preocupadas o tempo todo em ajudar, em contribuir, e às vezes não é de coração. É só para ficar bem na fotografia. Exatamente. É só para os outros verem que ele foi lá e fez uma doação. E as pessoas ainda não se resolveram, ainda não resolveram os seus problemas, não têm as coisas que precisam ter. Isso não quer dizer que nós não devemos doar. Não, eu até sou cristã. E é uma coisa que eu valorizo muito. Mas é preciso olhar para essa questão do ser egoísta sempre que nós pensamos em dizer sim. E nos perguntarmos mesmo, será que agora eu não deveria ser um pouco egoísta? Assim, é uma coisa aqui que é muito importante. E uma coisa que o autor fala, que tem um pouco a ver com essa reflexão e o dizer não, tem 2 reflexões que ele nos convida a fazer, né? Primeiro ele diz, se existe alguma coisa
que nos apaixona e que a gente sabe que a gente tá entre os melhores fazendo aquela coisa, nós deveríamos focar a nossa vida só naquela uma coisa. Sim. Nesse nível que ele fala, né? Não é você fazendo o que você é muito bom, é melhor e te apaixona e alguma outra coisa ao mesmo tempo. Você deveria se focar só naquilo. Que você já tem talento, você já gosta, já te dá retorno, foca naquilo, né? E a segunda coisa que ele fala é se pudéssemos ser verdadeiramente excelentes numa única coisa, que coisa seria essa? Porque eu vejo, até mesmo nas mulheres que eu atendo, né? Que essa necessidade, essa preocupação de ter condições melhores, ter outros cargos e tudo, leva as pessoas a praticamente atirarem para todos os lados ao mesmo tempo. Eu preciso melhorar meu inglês, eu preciso melhorar a competência X, também quero fazer essa certificação, também quero atender a reunião. É um monte de coisa que todo mundo quer ao mesmo tempo, né? E isso, no final das contas, gera estresse, porque a gente não dá conta de fazer tudo muito bem ao mesmo tempo, né? Então, a pergunta é, se de tudo isso que você precisa fazer, se você tiver que escolher uma, que é aquela que vai te tornar mesmo excelente e vai alimentar o teu propósito, a tua missão nesta terra, qual é essa uma coisa? Começa por ela e as outras você vai fazendo depois, mas isso é o pensamento essencialista, foca no que é essencial e as outras coisas que podem ser adiadas, adie. Exatamente. Né? Isso também fez-me lembrar uma mente minha, 23 anos, quando nós fomos trabalhar o nosso plano de carreira, porque eu deixo sempre a primeira pessoa fazer sozinha. E eu não influencio em nada. Eu explico a metodologia, eu digo faça. E eu quero que a pessoa me apresente os objetivos de carreira, etc. E depois nós trabalhamos por cima do plano da pessoa. Há 23 anos, fui me apresentar 6 objetivos, dos quais 4 era abrir 4 empresas. Ao mesmo tempo, em negócios distintos. Não tem condição. Não dá. Não tem condição. Mas não tem condição tendo 23 anos ou tendo 50 anos. Não é pela idade, exatamente. Não tem condição. Eu, quando digo 23, só para vocês perceberem, eu gostei que mostra audácia, mostra ambição. Mostra ambição. Tudo bem, mas ainda bem que você tem 23 porque tem tempo. E ainda bem que tem você para lhe guiar, porque senão ela ia tentar se meter em tudo. Ia tentar fazer tudo como estudante de direito e depois não faz nada, né? Exatamente. Há uma outra coisa que o autor traz muito aqui nesta questão de eliminar, que eu gosto muito, que é descomprometer-se. Que ele diz, ganhe muito reduzindo os prejuízos. Por quê? O que acontece? E até tem uma frase aqui do Josh Billings, que também está no livro, que diz: metade dos problemas da vida decorre de dizer sim depressa demais e não dizer não cedo o bastante. Isso acontece por quê? Porque o autor traz aqui algo que ele chama de efeito dotação. Ele diz, cuidado com o efeito dotação. O que é o efeito dotação? Pense naquelas coisas que são vossas, em que vocês já se apegaram àquilo, que vocês já se comprometeram, ou a cuidar, seja um animal de estimação, ou então a levar até o fim, se for um projeto, uma empreitada, uma obra, ou então a garantir que aquilo se materializa, se for uma ideia. O autor explica que nós, enquanto seres humanos, nós vivemos constantemente o efeito dotação, que é aquela sensação de não querer largar o osso, né? Aquela sensação de não, isto é meu, então eu não vou deixar isto cair. Porque se nós deixarmos cair, a sensação de fracasso é muito grande. E isso acontece porque quem possui determinada coisa geralmente dá muito mais valor do que aquela coisa de fato vale. Ele até dá o exemplo aqui de um estudo que foi feito. Juntaram assim muitas pessoas, não me recordo do número, vamos supor 50 pessoas, dividiram ali a turma, 25 para cada lado, para as primeiras 25 ofereceram chávenas, né? Deram de presente. E depois perguntaram para aquelas 25 por quanto é que vocês venderiam essas chávenas. Eu vou falar o valor aqui em metical. Então, pensem que as pessoas estarão, olha, vamos vender essa chávena por nada menos que 500 meticais. Depois foram perguntar para as outras pessoas por quanto vocês comprariam aquela chave. O valor máximo que surgiu foram 150 meticais. Então, pensa, não é? Ou seja,
Quem tem determinada coisa dá sempre muito mais valor. Então, neste processo do eliminar, o autor chama a atenção. Temos que ter cuidado com o efeito de dotação. Nós temos de aprender a admitir o fracasso, que é para podermos começar a ter sucesso, e temos de ter também consciência da influência do status quo. Porque alguma coisa nós só temos, queremos manter a posse e ter aquilo pelo status quo. Exatamente. Nada mais do que isso. Nós não conseguimos abrir mão de um projeto no trabalho, na vida pessoal, que nós aqui demos a ideia. Porque para nós é um grande fracasso. Mas ao aprendermos a eliminar coisas da nossa vida, para podermos nos focar no que de fato interessa, nós temos de nos livrar deste efeito dotação e dizer assim, olha, tudo bem, eu até gosto disso, mas eu preciso mesmo disso, eu uso isso. Então, não, eu vou me livrar desta sensação e eu vou me desfazer disso. Vocês vão perceber a quantidade de coisas que vocês têm em casa, a quantidade de roupas, de eletrônicos, fios, então. Um cabo de um computador, que o computador já não existe há 4 anos e o cabo continua na gaveta até hoje, a ocupar espaço, a criar dificuldades para fazer limpeza. Por quê? Porque está lá. Mas isso é o exemplo mais simples. Eu quero que vocês pensem nas coisas mais complexas também. Quais é que são aqueles projetos que vocês já viram que não vai dar certo? Não vai dar certo. Nem sempre nós temos de insistir até o fim da vida. Você, quando faz um projeto, tem que definir quais é que são os KPIs, quais é que são aquelas metas pequenas que você deve alcançar. Não está a avançar, não está a conseguir. Se não dá mesmo e você tem dúvida, não, se calhar sou eu que estou a fracassar, podem procurar os nossos serviços, né? Precisa de uma coach, procura a Daiane. Exatamente. Precisa de uma mentora de carreira, procura a mim. Nós te ajudamos a perceber se de facto é um projeto para desistir ou não. Porque às vezes é preciso. E eu estava aqui procurando as notas que eu tinha colocado lá no finalzinho, mas o autor fala da regra do menos mais melhor, né? Que quando a gente gasta muita energia num projeto para tentar lhe manter vivo por medo de encerrá-lo, por conta do status quo, por conta da opinião dos outros, porque tem aquele attachment, né? Que você, poxa, eu investi nisso, investi dinheiro, investi emoção, como é que eu vou abrir mão disso agora? Mas quanto mais energia você coloca e vai desperdiçando, às vezes a melhor coisa a fazer é parar de perder. E essa é a questão. Às vezes você está alimentando uma coisa que na verdade está te trazendo perda. Sim. E não estou falando só de trabalho e de dinheiro. Relações também e tantas outras coisas. A gente alimenta uma coisa que na verdade está gerando perda. Então faz muito mais sentido você parar de perder e investir aquele tempo que sobrou em outra coisa que vai te fazer ganhar, do que ficar pelas razões erradas, né? Porque você tem o seu ego, porque você investiu tempo. Ele até fala, quanto mais investimos em algo, mais difícil é deixá-lo para lá. Pensa num empresário que começou um negócio, né? E às vezes investiu muito tempo, guardou dinheiro grande parte da vida dele e tá anos e anos e anos e anos sem ver lucro, sem ver resultado. E na perspectiva, eu espero que o empresário faça seu planeamento de curto, médio e longo prazo, na perspectiva, não vê perspectiva de melhoria, né? Ele vai implementando muitas coisas, muitas mudanças, não vê perspectiva de melhoria. Desculpa dizer, desculpa ferir o ego, mas vale muito mais aceitar, poxa, perdi dinheiro, investi até aqui, mas eu não vou continuar perdendo. O que me resta de tempo, de dinheiro, de energia, eu vou fazer alguma outra coisa, né? Essa é a mentalidade do essencialista, ainda que doa. E aqui a gente pode fazer o link com o livro Inteligência Emocional. Sim. Porque nessas horas você tem que ser emocionalmente inteligente para conseguir separar aquilo que é seu ego, aquilo que é a tua vontade, você queria muito que desse certo, com o que é real, com o que é essencial, com o que está acontecendo, né? Então, fechando esse bloco, né, o autor fala, a resposta que a gente tem que ter para conseguir remover obstáculos e ver se há obstáculos a serem removidos ou é para tirar completamente aquela ação, aquela iniciativa, o que me impede de realizar o que é essencial de verdade? E para e pensa com clareza, é porque eu tenho medo da opinião dos outros, eu tenho medo de sentir que eu fracassei, eu tenho medo de sentir que eu perdi dinheiro. O que está por trás da sua dificuldade em dizer esse não, para que você faça uma coisa menos agora para ter mais amanhã,
né? Então essa acho que é uma reflexão interessante para se fazer. Daiane, quando falava já aqui dessa questão do empresário, eu já conheci um empresário que contou algo que ele passou. Estávamos numa sala, e isso dentro de um programa que eu faço parte, um programa de desenvolvimento, e que nesse programa eu sou a mentorada, só para vocês verem que eu também busco conhecimento constantemente, eu tenho uma mentora. Então estava lá um grande empresário, que é até acionista de grandes empresas aqui em Moçambique, e ele disse assim: recentemente fui abrir uma startup, fiz um projeto, fizemos um investimento de $500 mil, e rapidamente aquilo deu errado e nós perdemos. Quando perdemos, eu fui o primeiro a dizer a todo mundo: tudo bem, perdemos, está claro que nós não vamos recuperar, vamos seguir em frente. E ele era o palestrante nesse evento que eu estava. Depois ele parou, olhou para nós, colocou a mão na cabeça e disse: vocês, mas já me dói muito. E me dói muito até hoje. Mas a melhor decisão que eu tomei naquela altura foi eu ter reconhecido que eu já não tenho mais aquele espírito jovem de vou correr com isso, vou fazer startup. Uma pessoa que já passou dos 50, já deve ter passado dos 60, se não falha a memória. Eu disse: não tenho mais. Eu, quando era muito jovem, abria empresas, eu fazia coisas. Eu simplesmente reconheci. O que ele fez? Ele perdeu para ganhar. Exato. Porque ele até perdeu aqueles $500 mil, não é? É muito dinheiro? Depende. É sempre muito dinheiro, sim, mas depois sempre depende. Exatamente. Mas se ele insistisse naquele negócio, se calhar ele perdia muito mais. Então ele saiu no momento certo. E é sobre isso que nós estamos a falar. E eu falei com alguém cara a cara que passou por isso. Então é sobre isso que nós estamos a falar. Exatamente. Tem algo mais aqui também quando nós falamos sobre eliminar, que o autor traz, que é limitar. A liberdade de estabelecer limites. Nós devemos estabelecer limites e nós devemos aceitar limites. Aqui é uma frase que eu gosto, que vem aqui no livro, que diz assim: não é uma frase completa. Eu também marquei grande isso. Não é uma frase completa. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos dizer o não firme, porque nós dizemos não e queremos justificar muita coisa e damos abertura para as outras pessoas não verem razão suficiente no nosso não e até nos levar a depois dizermos sim. Exatamente. Então digam não. Porque às vezes a pessoa nem vai perguntar por quê. Não pode, não posso. Tá bem, tudo bem. Pronto. Não. Se você dá muita explicação, a pessoa vai achar um contra-argumento para sua explicação. Exatamente. E depois se você já se deu o trabalho de dar explicação, é porque você já se preocupa um pouco mais com a opinião do outro. E se aquele outro te traz um contra-argumento, você já fica sem graça de manter o teu não firme. Então há coisas que é só para dizer não. Exato. Porque não é uma frase completa. Pronto. E ainda aqui sobre limitar... Deixa eu falar uma coisa sobre o não. Sim. Não sei se o teu ainda é sobre o não. O autor fala... Eu separei aqui para falarmos no próximo episódio, porque a gente vai falar de coisas práticas de como implementar. Sim. Mas o autor dá aqui 8 sugestões de como dizer não. Então, não sei se falamos agora ou se falamos na parte prática, mas é só para você em casa saber que... estão me pedindo para dizer não, como é que eu vou dizer não pro meu chefe? É possível. Como é que eu vou dizer não pra minha mãe, pra uma pessoa mais velha? É possível. Você tem como dizer não com cara de sim. Acho que esse que é o grande ponto. Você diz um não, que pra você é não. Mas aquela pessoa entendeu o teu não como sim. E, milagrosamente, não é um sim que você vai fazer, né? Um exemplo de comida, né? O mais prático, depois a gente entra nos dele aqui. Mas sei lá, você tem restrição alimentar. Você não pode comer açúcar, né? Mas você não tá afim de ficar falando isso pra todo mundo. Sim. Então, você tá num convívio, num ambiente, alguém vai te dar um bolo. Você não pode comer. Não posso, eu sou diabética, não sei o que, não. Tá bom, obrigada, eu vou levar pra comer em casa. Já está, em casa você dá pra outra pessoa. Dá pro guarda, dá... É um tipo de coisa. Não, obrigada, eu acabei de almoçar, eu vou levar, vai ser minha sobremesa logo mais. Pronto, a pessoa entendeu como um sim, sendo pessoa ser indelicada. Exatamente. E você não feriu a tua decisão. Então, tem como fazer isso em outros contextos também. O autor dá algumas dicas, né? Exatamente. Quer já avançar com as dicas ou pomos isso na parte do executar? Eu acho que do executar. Eu acho que mantemos para o executar. Exatamente. Aqui, ainda sobre o limitar, o que eu quero trazer aqui qual é que é a diferença no pensamento de um não essencialista e de um essencialista. Um não essencialista, ele pensa assim:
Se tiver limites, ele vai se sentir limitado. E ele vê as fronteiras como restrições. E gasta energia tentando fazer absolutamente tudo que lhe pedem para fazer. Ou seja, ele olha para as coisas e pensa assim, não vale a pena ter limites. Melhor eu ser livre, melhor eu fazer as coisas quando eu quiser, na hora que eu quiser fazer, porque assim é que é sempre melhor. Mas não. O essencialista, ele sabe que se tiver limites, será limitado. Eu posso ir até aqui. O exemplo que a Daiane disse, eu estou num evento, ainda que seja um evento de trabalho, convívio de amigas, quando dão 19h30, a minha preocupação é despedir. Porque eu janto com as minhas filhas todos os dias às 20 horas. Então, é isso que é ter limite. Eu tenho um limite. Para mim, nos convívios de meio de semana, o limite é até 19h30. Isso é um limite. Isso é ser essencialista. Então, muitas vezes nós pensamos, mas porque eu não gosto de ter limites. Cuidado com isso. Eu não gosto de barreiras. Cuidado com isso. Porque os limites, as barreiras e as restrições nos ajudam a dizer não, nos ajudam a perder, nos ajudam a nos esquivarmos, mas para ganhar muito mais. Para ganhar muito mais mesmo. Com certeza. Então, o que acontece com o essencialista? O essencialista sabe que se ele tiver limites, a coisa vai correr bem. O essencialista reconhece que os limites são essenciais. E é mais disso que eu queria trazer aqui sobre limites. Muito bom. A próxima nota que eu tenho vai para outro lado, então não sei se posso ir ou se você quer fechar esse raciocínio de limites, porque é neste bloco que o autor fala da questão do sono. Sim. Que a gente minimiza e é importante, né? Então, não sei se eu posso entrar nisso. Pode. Então, como é que o autor começa a falar desse assunto sono, né? A gente já trouxe no episódio anterior que a gente precisa aprender a filtrar, a diferenciar o que é informação, o que é ruído. Mas se a gente está privado de sono e de descanso, a gente não consegue fazer isso. Porque o nosso cérebro, ele tá bagunçado com muitas coisas que deveriam acontecer durante o sono, para que a gente consiga ter uma mente capaz de filtrar, e a gente não consegue. Então, a gente também não consegue tomar decisão, a gente não consegue ver o que é ruído, o que é essencial. Então, ele diz que quem quer trabalhar muito e chegar longe, precisa começar dormindo bem. A gente tem essa noção de que, para ter sucesso na vida, é tudo muito esforço, é tudo muito corrido, não dá tempo para dormir, não dá tempo para comer. Mas pensem de verdade as pessoas de sucesso que vocês conhecem. Tô falando de sucesso porque alcançou o sucesso, né? Nada contra, a gente já falou isso outras vezes, mas não tô falando de alguém que herdou, alguém que ganhou na Mega Sena, não. Alguém que construiu o seu império, né? Essas pessoas costumam ter rotinas de autocuidado, bem-estar muito bem estabelecidas e com seus limites muito bem estabelecidos, tá? Não fico nunca até tarde a trabalhar? Fico, mas jamais todos os dias. Normalmente, termina meu horário de trabalho, eu vou embora. Eu organizo o meu dia para trabalhar freneticamente até o horário de sair e não fico contando com o estar depois do horário ou levar o trabalho para casa para terminar alguma coisa. Né? Muitas pessoas trabalham durante o dia já pensando, esse assunto eu vou fazer depois, esse assunto eu vou fazer de casa, esse assunto eu vou fazer quando todo mundo sair. Não precisa ser assim, né? A gente não precisa ter 4 horas de sono por noite e achar que isso é sinal de sucesso. Então o autor fala disso, né? Então ele diz que o sono é um dos principais direcionadores da alta performance. E a gente já viu isso em outros livros também. Eu lembro do Milagre da Manhã falar disso. Então, primeira coisa que a gente, quanto ao sono, né? Que a gente tem que mudar o mindset é a gente entender que para fazer mais, eu preciso dormir mais. Porque o meu cérebro precisa estar descansado, né? Algumas conexões neuronais precisam ser feitas durante o sono para que eu consiga performar melhor, tá? Quando a gente está descansado, flui melhor as conexões do cérebro. Ele diz também que enquanto a gente dorme, o cérebro trabalha intensamente para codificar e reestruturar informações. Quantas vezes a gente não dorme em cima de um problema e no dia seguinte acorda como que por um milagre parece que sonhei com a solução, né? Eu lembro também, partilhando aqui uma coisa da vida pessoal, né? Eu tinha um imóvel no Brasil que tinha uma inquilina, tinha uma pessoa que estava a arrendar e
eu já tinha decidido vender, porque aquela pessoa estava me dando muito problema. Ela não pagava e depois acabamos tendo que envolver advogado. Estava muito estressante aquilo. Falei, que sabe, eu vou vender, vou tirar aquela pessoa de lá, vou vender e pronto. Só que esse processo foi muito difícil porque ela, né, dava voltas. Ela era realmente uma pessoa de não muita confiança. Mas eu lembro que teve um dia que eu coloquei na cabeça, sabe, eu vou ligar pra ela, eu vou falar tudo do jeito que tem que falar, sem advogado. Sou eu e ela dessa vez, e eu vou falar tudo. E amanhã, me preparei, né? Amanhã eu vou fazer isso. Dormi. Gente, eu acordei com o script todinho do que eu tinha que falar pra mulher. Foi Deus, foi o sono? Não sei, mas aconteceu durante o sono. E no dia seguinte eu liguei e segui exatamente o que estava na minha mente como se fosse uma cábula. E deu tudo certo. Acho que menos de um mês ela saiu do apartamento, eu fiz a venda e acabou um estresse na minha vida. Então, isso é uma prova de que muitas coisas, muitas conexões de estruturar a informação acontecem durante o sono. Então, poucas coisas na vida devem fazer a gente perder o sono. Tá? Mas eu trabalho à noite, trabalho de madrugada. Tá bom, você vai estruturar a sua rotina de sono no horário que você pode dormir. Exatamente. Eu tenho criança. Tá bom, a gente sabe que naquela fase de amamentação e tudo, é uma fase difícil, o sono fica privado. Mas não é uma coisa que você tem que entender que é pra sempre. Eu só vou deitar na cama 1h da manhã. Muda isso, imediatamente. Eu só começo a trabalhar às 14, escola às 14, então eu durmo à vontade até meio-dia. Muda isso também. Quanto mais cedo você acordar, mais cedo você vai dormir, né? Então, o autor fala que quando a gente acorda, o cérebro pode ter feito novas conexões neurais e ainda assim permitir uma variedade maior de soluções para os problemas, literalmente da noite pro dia. Então, quando você vê aqueles grandes executivos que chegam de manhã frescos, com decisões tomadas, pode ter certeza de que ele não passou a noite trabalhando numa planilha, numa apresentação. Ele parou, respirou e deixou o cérebro trazer as conexões necessárias, né? E por fim, o que ele fala? As funções executivas cerebrais são planear, priorizar, agendar, prever, delegar e analisar. Ou seja, tudo que uma pessoa de sucesso precisa ter. Mas o cérebro, para garantir essas funções e conexões, precisa do tal descanso. Exatamente. Não, e nós já tínhamos falado, ainda que de forma breve, nós já falamos sobre isso em alguns outros livros, já assim, sobre o sono. Sim. E a Diane disse praticamente tudo, mas eu quero acrescentar aqui algumas coisas. Dormir bem também ajuda a prevenir doenças. Verdade. Dormir bem ajuda a prevenir um conjunto de doenças. E para mim isso está muito claro. Todas as vezes que eu durmo bem, às horas necessárias, eu sou muito mais produtiva no dia seguinte. Não tenho episódios de cansaço, de falta de concentração e absolutamente nada. Então, assim, é uma coisa que se você nunca testou, testa. Porque há pessoas também que a vida toda só dormem 5 horas, só dormem 4 horas. Testa. Testa porque há coisas que tu pensas assim, mas eu sou assim. Talvez você ainda não testou a outra possibilidade. Porque dormir bem, de facto, é um dos grandes segredos para nós sermos pessoas bem produtivas. Dormir bem é um dos segredos para a produtividade. E uma coisa ainda que ele fala, para fechar este bloco, né, de cérebro, ele diz, e ele até cita o poder do hábito, o poder do agora. Sim. E acho que em algum momento ele cita até o dopamina, não tenho certeza, mas alguns conceitos muito parecidos. Então ele diz que é mais do que comprovado que o cansaço e o estresse são inimigos da produtividade, né? Que realmente a gente não consegue pensar com clareza quando a gente está privado de sono e de descanso, né? Então, ele até explica aqui neurologicamente por quê, qual é a função do cérebro que fica afetada, mas ele dá um exemplo que para mim é muito claro. Quantas vezes a gente está tão cansado que parece que tudo dá errado no mesmo dia. Some a chave, você se atrasa, alguém que tinha que chegar e te entregar uma coisa não chega. Parece que você esquece coisas, tudo acontece ao mesmo tempo, e que se um pouco depois você aparece mais tranquilo, parece que aqueles tantos problemas até já se solucionaram, né? Então, realmente, o cérebro, ele liga e desliga coisas, né? Ele não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo. Então, quando você está muito cansado e estressado, ele desativa alguns campos que têm a ver com criatividade, questionamento, exploração. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer saber discernir o que é trivial, o que é urgente, se você quer usar o seu tempo, né? Os 80% que te sobram quando você investe 20%, conforme o Pareto que a gente falou no episódio passado.
para coisas que importam, teu cérebro precisa estar pronto para isso. Sim. Porque senão você também não vai conseguir. Para estar pronto, você tem que se dar os momentos de descanso. Isso tem que ser parte das suas big rocks também. Exatamente. Um outro conceito que o autor traz aqui ainda no eliminar é o editar. Uhum. Nós devemos ser muito bons a editar. Mas o que é esse editar? Se nós dissemos que nós aqui estamos a fazer um processo, lembram-se do guarda-fato? Nós já exploramos, agora estamos a eliminar. Eliminar é essencialmente tirarmos ali o que não é essencial. Então, o autor diz, quando nós vamos fazer este processo de eliminação, nós temos de ser muito bons editores. E ele faz aqui o paralelismo com o montador de filmes. Uhum. Porque o montador de filmes, ele até dá exemplo do Oscar. Ele diz assim, vocês veem no Oscar o prêmio que todo mundo quer, que é o prêmio mais falado, que é o prêmio mais cobiçado, é do melhor filme, não é? O filme do ano. Mas depois também há outros prêmios, mas assim que não dão muita atenção. E um desses prêmios é do montador, que é aquela pessoa que pega e monta literalmente o filme, não é? Trabalha com as edições e tudo isso. Então, ele diz assim, o montador tem uma estratégia muito boa que ele elimina tudo, menos o que de fato é importante. Vocês devem saber, quando se fazem gravações de um filme, podem se levar 2 meses, 6 meses a gravar um filme que passa 1h30. Mas levam 2 meses a gravar o filme, não é? Então, o montador, ele deve ser muito bom a eliminar. E o autor aqui nos convida a fazer um exercício parecido. Ele diz assim, na dúvida, tira tudo. Uhum. Você tem o teu guarda-fato, tira tudo. Você sozinho vai começar a dizer, não, mas espera aí, esta peça e esta e aquela. Então, façam isso também com os vossos projetos. E olha que eu falo só do guarda-fato como um exemplo. Eu quero que vocês façam isso com o vosso dia a dia, com a vossa rotina, com os vossos planos, com as vossas metas. Então, sejam aqui bons editores. Eliminem o máximo que vocês puderem eliminar, porque aquilo que for de fato importante, né, vocês vão se permitir eliminar. E o autor ainda aqui nos lembra qual é que é a origem da palavra decisão. Ele diz que a raiz latina da palavra decisão, que é cis, significa cortar ou matar. Uhum. Isso significa que sempre que nós tivermos de tomar uma decisão, nós temos de cortar ou eliminar alguma coisa. E nós não devemos ter medo disso. Nós devemos sempre nos lembrar que quando nós perdemos algo, perdemos para ganhar algo ainda muito maior. Okay? Então, este é um outro processo do eliminar que vocês também devem estar aqui atentos para quando vocês tiverem de eliminar ali coisas que não são desnecessárias. Procurem não se apegar muito às coisas. Façam de contas que é tudo inútil. E depois olhem de novo para as coisas e só repesquem o que é de fato indispensável. Sim. Isso ajuda muito. Com certeza. Porque nós, como somos muito apegados a coisas, não, mas isto eu preciso. Mesmo num exemplo básico como de um guarda-fato. Sim. Quando nós chegamos ali no Natal e queremos tirar roupas para doar, para caridade, depois olhamos para as coisas, não, mas espera aí, eu acho que essa blusa eu ainda posso pôr um dia. Quando? Não, vai que um dia me convidam para uma festa dos anos 60. Sério? Eu não usei um ano, mas agora eu acho que eu consigo usar. Sério? Não tira. Até, minha mãe costumava dizer, vamos abrir espaço no guarda-fato para entrar mais. Exatamente. Eu não consigo colocar mais roupa aí do jeito que tá. Tira. Exatamente. E aí você vai ganhar roupa nova. Exatamente. Cresci assim. E aí, hoje pra mim, é realmente muito fácil eu dizer não para as coisas. Eu também. E é por isso que a gente quer te ajudar em casa também a dizer não. fazer esse momento de limpeza mesmo, não é? Porque por vezes na correria do dia a dia, e isso é para roupa, isso é para projetos, isso é para pessoas, decisões de casa, gestão de casa, pessoas, relacionamentos. Então é preciso de vez em quando dar uma pausa e dizer, olha, deixa-me explorar. Agora deixa-me começar a eliminar. É isso. O que eu preciso, o que eu não preciso. O que eu não preciso. Né? Já fizemos aqui um bom tempo. Acho que podemos caminhar para o fim. Exatamente. Eu até, as próximas notas que eu tenho tem mais a ver com ação, execução, que eu prefiro deixar para o próximo episódio. Sim. Não sei se você tem algum acréscimo ou se podemos encerrar.
Não tem um acréscimo nenhum, por mim podemos encerrar. Então, obrigada por nos acompanharem. Não esqueçam de se subscrever aqui na nossa página, no nosso canal, deixar o teu like, que isso nos ajuda a crescer. Nós estamos a trazer muito conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito. O vosso obrigado é deixando um like aqui nos nossos, nos nossos vídeos. Obrigada. Então, até para a semana, não é? Até para a semana, então. Até para a semana. Tchau, tchau. Uma realização Fortis Filmes.